o recente anúncio sobre o Verbum em português. Vamos ver o que isso significa para nós que usamos o software bíblico Logos. Olá pessoal, nós vimos recentemente anúncios nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também envios de e-mails para algumas pessoas sobre o lançamento, sobre novidades sobre o Verbum em português. Já há um tempo atrás já existia no site do Verbum em inglês um link para o Verbum português. Agora, o que é isso? O que é esse Verbum? O que isso tem a ver com quem usa o Logos e qual é a ligação do Verbum com o Logos? É isso que eu quero explicar para você aqui. O Verbum é a versão católica do Logos, é o software bíblico Logos feito para católicos, então para não protestantes ou não evangélicos. Daí algumas questões vêm se levantar. Então quer dizer que a Faith Life, a empresa que faz o Logos, ela virou católica? Agora eles vão criar software para tudo quanto é tipo de grupo, de denominação. Será que eles vão acabar criando o Logos, a versão do Logos para outras religiões, ou o Logos para muçulmano, ou qualquer coisa nesse sentido? Talvez alguns já venham com algumas ideias assim. E não é nada disso. O Verbum, a versão católica do software bíblico Logos, já existe há alguns anos, só que existe em inglês. O caso é que eles agora vão lançar uma versão em português, em vista, é claro, que o Brasil é o maior país católico do mundo, né? Então eu acho que é natural eles quererem fazer a versão em português. Mas o que significa? Então eles estão indo para várias denominações? Até onde eu sei, não é nada disso. Eles têm alguns princípios, e princípios no seguinte sentido. Por exemplo, já ouvi falar uma vez de que a Faith Life ela produz para diferentes denominações, como por exemplo você tem em inglês, você tem o Logos Batista, o Logos Reformado, o Logos com um pacote pentecostal, com um pacote adventista, mas por exemplo, eles não têm nada para Mormons, eles não têm nada para Testemunhas de Jeová, e até onde eu sei, porque esse é um princípio da empresa de não criar a versão do Logos para esses grupos que aí a gente vê, eu acho que em geral, né, eu acho que uniformemente entre os evangélicos como seitas e não realmente como uma denominação evangélica ou protestante, então seria esse o caso, tá? Mas e o católico? Sim, e aí que eu acho que a gente precisaria entender um pouco essa diferença, porque é o seguinte, a relação catolicismo e evangélicos no Brasil é uma coisa muito forte, de muitas emoções, de forma muito acirrada, o que é diferente nos Estados Unidos. Então a gente precisa entender um pouco o porquê. Se eles não fazem para Testemunha de Jeová, eles não deveriam fazer para católico também, vamos supor, né? Ter um entendimento nesse sentido. Mas veja bem que o pessoal realmente lá nos Estados Unidos tem uma visão um pouco diferente. Deixa eu dar um pequeno exemplo para você. Se você é mais ligado à área batistas ou protestantes ou reformados, você deve conhecer o John Piper. Para você ter uma ideia, o John Piper, que é conhecidamente um evangélico conservador, ele tem um artigo que ele fala sobre os católicos e ele acredita que um católico genuíno, um católico piedoso, um católico que ele se dedica realmente à sua fé em Jesus Cristo, ele seria uma pessoa salva. O que eu acho que seria difícil evangélicos, né, ou protestantes ou reformados da mesma linha dele aqui no Brasil defender dessa forma. Isso tem muito a ver com a forma como o pessoal vê e entende o catolicismo nos Estados Unidos e as práticas católicas nos Estados Unidos e as práticas católicas no Brasil. Então a gente precisa ter um entendimento um pouco nesse sentido. Isso é uma percepção pessoal minha, é claro, mas entender que não tem nada a ver, não está havendo nenhum movimento da Faith Life em relação a ser mais católica ou a ir para um monte de denominação. Não, como eu falei, o Verbum, essa ala católica já existe há anos na Faith Life, entendeu? Eles só estão disponibilizando agora essa versão em português, estão criando essa versão, né? Que foi anunciado há um tempo atrás. Se você for em verbum.com/pt, que você vai ver essa página falando que eles vão lançar, não está lançado ainda,
que existe, que vai chegar o Verbum em português. É isso que eles estão anunciando. E eles anunciaram nas redes sociais recentemente que segunda-feira, dia 22 de novembro, haverá novidades. E é isso que a gente vai ver. Vamos ver o que é essa novidade. Está marcado para as 18 horas, então vamos ver às 18 horas o que será anunciado. É isso que vale a pena nós percebermos. E depois desse anúncio, desse lançamento, eu gostaria de mostrar um outro vídeo, de fazer um outro vídeo explicando, pensando quais seriam as implicações ou haveria alguma vantagem para nós que somos usuários do Logos. Em termos o Verbum, ou o que isso significa para nós, né? Não nós termos o Verbum, nós adquirirmos o Verbum, mas existir agora o Verbum em português. Haveria alguma vantagem, haveria algum benefício ou algum problema, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, eu quero fazer um segundo vídeo falando exatamente sobre isso, tudo bem? Até o próximo vídeo então.